recebam a luz necessária para a compreensão do caminho. Pedimos ainda por todos os irmãos desencarnados que necessitam do apoio espiritual para serem conduzidos às esferas espirituais de tratamento. Agradecemos agora e sempre, Senhor, e pedimos, envolve-nos em sua luz, em seu amor agora e sempre, que assim seja. Durante todo o mês de fevereiro, o tema será As Flores do Caminho, do livro A Flores no Caminho, de Divaldo Pereira Franco, por Amélia Rodrigues. O livro está na livraria do nosso centro. No próximo domingo, nós teremos aqui Patrícia Lins, nossa querida amiga e trabalhadora da casa, a perene luz. Na terça-feira, a lição da paciência, quem nos fala é Francisco Mazan. Na próxima quarta, quem me busca procura meu pai, Gledson Barreto. E hoje, trazendo o tema O Rebanho e o Pastor, eu passo a palavra ao nosso querido amigo e irmão Robson Ferrer. Muito obrigada, Robson, pela sua presença. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria poder voltar ao Sheila para que nós possamos refletir sobre as muitas passagens referidas ao Evangelho de Jesus. E hoje, em particular, uma que vai nos fazer refletir sobre a importância e o valor da presença desse que é para nós o nosso modelo, o nosso guia, que tem sido ao longo desses 12 milênios ainda, mesmo que não sendo em carne e osso, conforme aconteceu até pouco tempo atrás, mas em espírito e verdade, refletirmos sobre ele que é o nosso pastor. Mais do que pastor, diria Emmanuel, o bom pastor. Porque pastor existem muitos, mas nem todos cumprem de forma fidedigna a vontade de Deus que está no Pai. E então, que está nos céus. E então, refletirmos sobre esta mensagem belíssima, que mais uma vez o Espírito Amélia Rodrigues nos traz na sua série evangélica, é para que nós reflitamos que enquanto ovelhas precisamos seguir esse pastor, porque a mensagem que ela vai nos propor é exatamente a partir dessa perspectiva da vinda de Jesus à Terra, para que se tornasse para cada um de nós aquele que haveria de nos apresentar o caminho da libertação espiritual. Porquanto até então desconhecíamos essas verdades libertadoras. Até então, em que pese os muitos pastores que por ali passaram e que apresentaram cada qual a sua forma, a sua maneira, a mensagem de Deus, mas nenhum outro qual Jesus conseguiu atingir de forma plena, de forma profunda e ao mesmo tempo pacífica os nossos corações. E de forma poética, ela vai então nos apresentar algumas passagens, alguns momentos em que João, no seu Evangelho, no capítulo 10, no versículo 16, ele vai nos apresentar como sendo exatamente essa citação em que Jesus assim considera: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha que coisa interessante para as nossas reflexões iniciais, porque de acordo com Amélia Rodrigues,
Jesus vai entabular um diálogo com um dos seus discípulos, aquele que seria mais tarde a pedra angular do seu messianato, que veio com a missão de dar prosseguimento à continuidade da implantação do reino de Deus na terra, conhecido como Simão Pedro, para mostrar que nós ainda precisamos desta referência, ainda precisamos daquele que vai nos tutoriar, que vai nos conduzir, porque até então éramos ovelhas desgarradas do aprisco do Senhor. Até que Ele vem e nos apresenta de uma forma inovidável a mensagem de Deus, que faz calar fundo em nossos corações, e a partir dali nunca mais nos desapartamos dele. Embora as contradições, embora os reverses, as dificuldades, mas ainda hoje, 2 milênios depois, nós sentimos fortemente a presença de Jesus em nossas vidas. E sabemos quão importante Ele é para cada um de nós. Vamos encontrar também esta passagem do bom pastor e do rebanho no livro das obras básicas da doutrina, em a Gênese, em que Kardec vai fazer algumas considerações a respeito do significado, da importância dessa passagem, em que ele vai considerar que, compadecendo-se, vai dizer ele, de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse no caminho ou nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações, nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade, a serviço do bem, para que a terra se abra enfim a gloriosa e a felicidade do seu reino. Olha que coisa importante para nós refletirmos, porque quando ele vai dizer só existe um pastor e um só rebanho, ele quer considerar que dentro do processo da evolução humana na terra, nós haveremos de nos tornar uma só família, um só rebanho, que horas ainda nos encontramos desapartados, ainda nos encontramos separados e dicotomizados desse ideal maior, porque a mensagem de Deus, ela foi subdividida através das muitas religiões, dos muitos pastores, que a cada qual ao seu modo, ao seu nível de compreensão e de entendimento da palavra de Deus, vai propagando e tentando arrebanhar as suas ovelhas. Mas Jesus, por sua vez, veio exatamente para propor que nós nos uníssemos, que nós nos tornássemos apenas uma família, um só rebanho, a fim de podermos viver dentro dessa fraternidade universal, dentro dessa consciência da vivência das leis de Deus. É verdade que ainda não nos encontramos nesse ideal, e que muito ainda haverá de ser feito para que nós compreendamos o valor e a grandeza de Jesus, esse sol de primeira grandeza em nossas vidas, e o seu papel entre nós, porque muitos ainda o veem como aquele homem santo, aquele homem que veio apenas para produzir milagres, mas sobretudo ele veio para nos chamar a atenção quanto à necessidade de nós vivermos a mensagem de Deus, que se fundamenta basicamente na lei do amor,
esse amor que ele veio nos ensinar a partir da sua exemplificação, da sua vivência junto àqueles mais necessitados, aquelas almas carentes desta mensagem de transformação, de renovação, a fim de aliviarem as suas dores, as suas inquietações que traziam na alma. Daí porque dizem os espíritos, e em particular Amélia Rodrigues, depois de conhecê-lo, nunca mais ele fora esquecido. Nunca mais deixamos de segui-lo, porque onde quer que ele estivesse, a multidão estava à sua volta, à sua procura. Porque sabia que ele trazia um unguento, ele trazia a medicação, ele trazia para nós o alívio das nossas aflições. Daí ele ter ponderado em uma de suas bem-aventuranças, que bem-aventurados os aflitos, porque seriam consolados. Através da mensagem de Deus, da palavra divina, do amor que ele veio exemplificar entre nós aqui na terra. Considerando, e hoje de uma forma mais enfática, os Espíritos vêm nos dizer e vêm nos dizendo de que a terra está em um processo contínuo de transformação, de ascensão moral e espiritual. E aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, compreenderão essa mensagem e farão dela o seu roteiro de vida. Porque muitos estão se perdendo por esses atalhos da vida, na tentativa de alcançar esse estado de felicidade que é a meta, que é um desejo de cada um de nós. Pois que todo movimento que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, é para nos sentirmos felizes. É para trazermos internamente essa sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar, mas que sabemos que a Terra, no seu atual momento evolutivo, ainda não é possível adquirir ou nos ofertar essa felicidade que buscamos. Mas que na medida em que nós nos conscientizamos e nos identificamos com a nossa realidade espiritual e que começamos a viver a mensagem de Deus a partir daquilo que está instituído em suas leis, passamos a compreender esse sentido e caminhamos de forma mais consciente e de forma mais acelerada e não necessariamente precipitada, no sentido de querer resolver as nossas demandas, a superar as nossas dores e inquietações da noite para o dia. Porque assim como Jesus, a doutrina espírita veio nos aclarar e nos dizer que milagres não existem. Todos aqueles fenômenos supostamente considerados como sobrenaturais, como milagrosos, produzidos pelo bom pastor, aquelas suas ovelhas que lhe procuraram, a fim de obterem esse alívio e essa cura, foram produzidos dentro das leis naturais da vida, sem que ele tivesse corrompido nenhuma dessas leis de Deus, porque ele trazia o conhecimento de todas elas e sabia muito bem manipulá-las de acordo com as necessidades de cada uma daquelas almas, a fim de poder fazer com que elas se tornassem aliviadas de suas dores, das suas aflições. E ainda hoje, conforme nos dizem também os Espíritos, temos a mensagem do seu Evangelho, que apesar de para muitos esquecidos, ainda nos serve de medicação para as nossas dores e para as nossas dificuldades humanas e espirituais. Mas dando seguimento ainda, antes de vermos esta passagem que Amélia também nos narra, e esse diálogo memorável entre Jesus e Simão Pedro, nós podemos considerar
que dentro da interpretação do texto evangélico, que nós vamos encontrar no Evangelho, na Gênese, quando ele vai considerar, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são aquelas ovelhas que já aceitam a mensagem de libertação, de transformação. Porque muitos foram aqueles que se colocaram oponentes à mensagem de Jesus. Então ele vai dizer, ainda tenho outras ovelhas, pois que o trabalho era incessante, porque ele estava exatamente produzindo esses fenômenos, levando esta mensagem a todos aqueles que necessitassem desta medicação. E então ele continua, que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Certamente que em breve, não necessariamente hoje, não necessariamente nesse milênio, mas muito em breve, haveremos de ter na terra, considerando que ela está em processo de ascensão moral e espiritual, e que esta mensagem de Jesus, que se fundamenta, conforme já dissemos, na lei do amor, será uma só voz para todas as religiões. Porque dentro das considerações feitas por Kardec em A Gênese, no citado capítulo 17, não teremos uma só religião, porque ainda hoje nós acreditamos que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela haverá de abarcar todas as outras religiões, e estas serão suprimidas do nosso planeta. Mas que na verdade os Espíritos nos dizem que ainda que os Espíritos quisessem, não alcançaria tal desiderato. Pelo nível de consciência, de maturidade, de evolução em torno da palavra libertadora. E para cada nível de necessidade, um pastor que o representará levando a mesma mensagem, que será única, defraudada daqueles ritos, daqueles procedimentos exteriores, mas todos vinculados no mesmo propósito de unidade divina, de vivência dessa fraternidade, desse amor, desta mensagem que Jesus veio nos trazer. E o interessante é que quando nós ampliamos a nossa visão, ainda que nesse momento atual em que vive o planeta, em que pese as suas conturbações, as suas dificuldades do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, mas a gente percebe aqueles que se distanciam um pouco mais desse lufa-lufa, dessa agitação e dessa sobrecarga de preocupações das coisas materiais, começam a perceber lentamente essas mudanças. Porque de quando em quando aponta-se um representante da palavra de Deus, que podemos assim caracterizá-los também como pastor, e que vem trazendo a mesma ideia que hoje vemos na doutrina dos Espíritos. De forma diferente, de conceituações diferentes, mas a ideia, a estrutura, o pensamento assemelha-se. Tal qual quando da elaboração da doutrina dos Espíritos, pela universalidade das ideias, do pensamento. Então, quando Jesus propõe que estas que ora ainda não são possíveis estar dentro do aprisco, porque não se encontram no nível de aceitação, de maturação espiritual,
terão que aguardar no tempo, tal qual a parábola do semeador que saiu a semear, que é uma representação igualmente do bom pastor, que através do tempo vai saindo para semear a boa semente. E que aquela boa semente, naquele momento, não encontrou um terreno fértil, capaz de absorver, fazendo com que a semente vingasse, trazendo frutos de 100, de 60, de 30 por ano. Mas nem por isso ele deixou de realizar a tarefa pela qual fora incumbido por Deus, nosso Pai. E ele insistiu, e ele se dedicou, se disciplinou a levar essa mensagem. E eis que ele, de trabalhar, de tanto buscar, ele encontra um terreno favorável. Tal qual hoje nos encontramos aqui. Porque vai dizer Haroldo no Ultra Dias, a gente não consegue quantificar o tempo, os milênios que nós levamos para estarmos hoje aqui sentados, em uma quinta-feira de fevereiro, ouvindo a palavra de Deus. Porque isso é um trabalho para os milênios, para as reencarnações. Na medida em que nós vamos ampliando a consciência, que vamos nos maturando do ponto de vista da nossa condição de espíritos, porque ainda hoje o que nós vemos é uma busca desenfreada pelas coisas materiais da vida, pelo que é supérfluo, pelo que é transitório, pelo que é imediatista. Até mesmo nós que nos dizemos religiosos, seguidores de Jesus, espíritas, porque aquele que verdadeiramente vive a mensagem dos Espíritos, na sua essência, já não estaria mais tão sobrecarregado e preocupado com muitas coisas, porque entenderia que somente uma coisa lhe bastaria. E muito raramente encontramos esse indivíduo caminhando entre nós, nas nossas leiras, nas nossas casas espíritas. Porque o que vemos, para muitos, ainda são disputas, guerras, animosidades, orgulho, poder e tudo quanto faz com que nos separemos. E que hajam as divisões das ovelhas, porque nós estamos ainda em grupos, nas nossas trincheiras, nas nossas atividades pessoais, sempre achando que a minha é melhor do que a da outra, ou então desejando estar no lugar em que o outro, pelo esforço pessoal, pela dedicação dos anos àquela tarefa, ora se encontra, e que tem consciência da transitoriedade daquela atividade, porque a gente nunca sabe quando a vida nos convidará ao retorno à pátria espiritual. Não exercitamos, e isso tem a ver com a mensagem, veremos quando eu estiver fazendo algumas citações da passagem. Não consideramos que estamos aqui todos em um trabalho único de nos desapegarmos das coisas que não são nossas, que Deus nos empresta a fim de que nos sirvam de recurso, de possibilidades de crescimento e de entendimento da lei de Deus. E aí desencarnamos, e lá, quando chegamos, nos arrependemos, nos frustramos, nos revoltamos, porque saímos dela, da experiência do corpo, mais endividados, mais aflitos e comprometidos do que quando adentramos a experiência corporal, quando do nosso nascimento nessa encarnação.
a gente ainda não é capaz de aquilatar, de entender o valor e a experiência de uma reencarnação para o espírito, em que pese que somos todos espíritos reencarnados. Não estamos falando dos outros, estamos falando de cada um de nós. E é preciso ter esse olhar para que não nos desviemos do aprisco do Senhor. E é o que muito tem acontecido com muitos de nós. E eis que surge então, frente à própria realidade e consciência, na qual se encontram as leis de Deus, a consciência de culpa, o arrependimento, o desejo de querer retornar para refazer o caminho, e percebe-se que já não tem mais chance, pelo menos naquele momento. Terá que aguardar uma nova oportunidade, um novo corpo, que não sabemos a princípio quando se dará e ainda mais de que forma. Porque estar hoje no corpo, na experiência, no conhecimento da doutrina, é um privilégio para cada um de nós. Mas não conseguimos aquilatar o valor da peça. Daí porque disse Jesus na passagem de Marta e Maria, esta, referindo-se à sua irmã Maria, no caso de Marta, esta compreendeu o valor da presença do bom pastor, daquele que veio trazer a mensagem de Deus, pois que ela, Marta, estava sobrecarregada com as coisas domésticas, com as coisas do mundo. Estamos afadigados com muitas coisas. Então ele vai dizer nessa passagem que trata-se desta profecia que será cumprida, porque é da vontade de Deus. Jesus é o seu maior representante entre nós, o governador planetário, conforme vemos no Livro dos Espíritos, na questão 625. Aquele que veio em nome de Deus para ser para nós o modelo, o guia, o representante maior de Deus a nos mostrar o caminho, e diferentemente dos outros pastores, porque vai dizer esse autor, muito interessante por sinal, não sei, Paty, se você conhece, e os demais, que é José Antônio Pagola. Ele faz um estudo muito interessante dos 4 evangelistas, e além do estudo ele faz citações, como veremos, se o tempo permitir, muito interessantes. E ele vai dizer que nesta época era muito comum se ter pastores, não apenas aqueles que lidavam propriamente com a ação de pastorear as ovelhas, do ponto de vista da profissão, da função social, mas também daqueles que se colocavam à frente como representantes de Deus. Daí as profecias, daí as mensagens daqueles que lá estavam falando em nome de Deus. Mas Jesus, além de ser o pastor, era o pastor maior dentre todos, e que estavam a serviço de Deus. Então ele vai considerar que é uma profecia que será cumprida, possivelmente durante o período de regeneração, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. E é preciso que nós voltemos a nossa atenção para esse ponto, embora repetitivo, comum e conhecido de todos nós, o quesito da fé. Porque a exemplo dos discípulos, e em particular Simão Pedro e aqueles 2 outros que ali estavam junto a ele, quando da aparição de Jesus, que os convidam para fazer parte do seu messianato, e eles não tinham sequer a menor compreensão de quem era aquele homem,
o estrangeiro, do que ele se propunha a fazer em sociedade, mas naquele instante em que Jesus disse: Simão, vem comigo, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Naquele instante ele deixa a sua rede e segue Jesus para nunca mais abandoná-lo. Em que pese a passagem da negação de Pedro, é verdade. Porque nessa história que a Amélia nos conta, ele também titubeou. Ele ainda demonstrava a sua condição humana de inferioridade moral, de não confiança total, não no pastor em si, mas nas ideias que ele se propunha estabelecer entre o seu grupo, aqueles que seriam os seus continuadores. E então a Amélia vem e nos apresenta coisas, diálogos que não se encontram nos livros sagrados que nós os conhecemos. Nesse ponto, eu queria pedir a permissão de vocês para ler algumas citações que eu marquei e considerei como justas e necessárias para nós sairmos aqui mais revigorados do ponto de vista da nossa fé, tá? Então, ela começa dizendo o seguinte, em um determinado momento da apresentação do cenário no qual ela vai discorrer sobre a história. No alto, diante da massa agitada, quase agônica, Jesus experimentava uma grande compaixão. O pastor, diante das suas ovelhas desgarradas, aflitas, ele tem essa atitude, esse sentimento de compaixão. Pareciam aqueles corações ovelhas carentes, necessitadas de um pastor. E que nós, permitam-me, poderíamos igualmente, pelo nosso nível de conhecimento da lei, da mensagem, do Evangelho, assim nos posicionarmos frente às coisas da vida, ou às situações que ela nos apresenta, como sendo experimentações, como sendo oportunidades de fortalecermos em nós. Porque não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer eu acredito, eu creio, eu vou te seguir. Que se diante da prova eu não dou testemunho, e aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos o suficiente para empreendermos esse roteiro, esta caminhada, esse movimento de ascensão, para nos tornarmos mais felizes do que ora nos encontramos. Porque não temos essa fé suficiente para nós modificarmos as posições das montanhas de nossas vidas, que são as nossas provas, que são os testes comuns que todos vivemos. Não há aquele que não viva as suas apreensões, as suas atribulações, as suas inquietações da alma. Porque no nosso estágio de evolução, de comprometimento com a lei, ainda nos é necessário. Observem, se hoje ainda, 2 milênios passados e um pouco mais, ainda nos encontramos assim, imaginemos a época do Cristo. Imaginemos, talvez, e graças a Deus, pelo esquecimento do passado, não nos é dado a oportunidade, em que pese as terapias de regressão de vidas passadas, mas não nos é dado, de fato e realmente, rever essas cenas.
às vezes, pálidas imagens, sombrias, nos aparecem, mas não na sua configuração real, porque não teríamos ainda condições de rever tais cenas. Mas voltando à citação de Amélia, diante da dor humana que se sobrepõe ainda em nossa sociedade, aqui na Pituba, lá em Brotas, onde moramos, e em toda a nossa cidade dita do Salvador, em que vemos os flagelos, em que vemos a pobreza, em que vemos a fome, a dor, as enfermidades daqueles que dizemos ser nossos irmãos. Qual tem sido a nossa posição frente a essa realidade? Como temos agido enquanto ovelhas do pastor, do bom pastor? Porque, simbolicamente, de ovelha, eu posso me tornar o pastor. Sim. Porque eu estou no exercício do aprendizado. Tal qual ocorrera com Simão Pedro, com André, com Mateus e todos aqueles 12 que Jesus convidara para fazer parte inicialmente do seu rebanho. Pensar assim: vou preparar essas ovelhas que já tem um nível de maturidade, de conhecimento, que já me conhece, porque senão Simão Pedro, voltando à citação inicial, não teria abandonado suas redes, porque ali era motivo do seu sustento, da sua sobrevivência. Dali ele comprava os seus alimentos e alimentava a sua família. Mas ele disse: não, essa voz eu conheço, não sei de onde, mas tenho certeza que eu conheço esse homem. E prontamente ele o segue, sem questionamento, e vai aprender a pastorear com o bom pastor. E naquele momento final, quando Jesus é crucificado, é dado a ele a missão de dar continuidade ao trabalho de evangelização daquelas almas. Para quem, nesse particular, Patrícia, que aqui está, estudiosa do livro Paulo Estevão, que no seu canal, volta e meia, ela apresenta um capítulo, um estudo, que vocês podem acompanhar muito bem. Neste livro, Emmanuel vem detalhar exatamente o papel, o trabalho, o significado desta elaboração feita por Jesus, preparando aquelas almas para que mais tarde elas pudessem seguir como pastores, levando a mensagem de Jesus, de Deus. Nós, enquanto suas ovelhas, entre nós, mesmo no rebanho, podemos nos entreajudarmos. Podemos nos cooperarmos uns com os outros. Podemos nos colocar como esta luz mirífica nas noites escuras dos nossos estados internos e externos. Porque se a gente procura apenas aqueles que podem nos favorecer com algo que nos interessa, em que diferença eu faço em relação àqueles outros que assim também o fazem? Vai dizer Jesus: os homens de má vida também fazem o mesmo, se emprestam, trocam as suas túnicas, as suas capas. Portanto, não há nada de diferente. É preciso que nós provemos, que nós possamos dar o testemunho de que realmente já podemos fazer parte desse rebanho que ele escolheu para fazer um movimento de ressurreição, de regeneração que a terra está passando e vivendo. Daí ele ter dito:
aquele que quiser me seguir, que tome da sua cruz ou da sua charrua, não olhe para trás, que carregue a sua cruz, que dê o seu testemunho de fé, de confiança, de fidelidade. Mas seguindo por conta do horário, ele ainda vai dizer o Espírito, tomado de ternura e de compreendendo o impositivo do momento, dilatou-se em inexcedível misericórdia, colocando-se a atender todas as angústias e aflições dos atônitos participantes da tarde arrebatadora. O desafio que lhe chegara àquele momento definiria o ministério a que se daria integralmente ao holocausto de amor. Continuando, ela diz, indispensável, portanto, que a ocorrência a suceder ali marcasse profundamente a alma popular sofrida. Essa história, ela vai contar na cidade de Genezaré. Naquele ensejo eram lançadas a semente da nova era. Jesus então se apropria desse momento do flagelo humano, das dores acerbas daquelas almas viventes, e compreendendo que elas estavam soltas, atônitas, perdidas, ele se colocara em nome do amor integral do Pai para reconduzi-las ao aprisco do Senhor. E uma coisa que essa passagem em que João vai descrever no capítulo 10, ele ainda considera como bom pastor que nenhuma das minhas ovelhas se perderá do meu aprisco. Estarei convosco até o fim dos tempos, com uma garantia, uma certeza de que jamais, anotem, jamais nos deixaríamos órfãos. Estaria conosco até o fim dos tempos. Simbolicamente, esses fim dos tempos representa o momento da maturidade espiritual da terra. Quando de fato e verdadeiramente esta regeneração proposta e iniciada por ele, e que hoje é acelerada a partir dos ensinos da doutrina dos Espíritos, acontecerá, não tenhamos dúvida, que está acontecendo de forma silenciosa, mas tomando pouco a pouco todos os espaços na sociedade. É verdade que ainda vivemos momentos tumultuados, difíceis. Aparentemente o mal se sobrepõe ao bem. Mas vai dizer Joana de Ângeles também: o bem vencerá o mal. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Mas dia ou menos dia, haveremos de viver esta nova era que Jesus começara quando desta passagem trazida pelo Espírito Amélia Rodrigues. Mas ainda, frente ao diálogo, terminada a ação beneficente e recuperadora em que as dores se acotovelavam, ele buscou no silêncio da noite o recolhimento e a oração. Outro ponto importante: ele era o bom pastor. Ele era o mensageiro ímpar do Pai, sem igual. Mas nem por isso ele deixou de recorrer em vários momentos do dia à busca pelo silêncio, pela oração. Ele se afastava da multidão para se recolher no deserto em oração, para unir as forças divinas
vinda do alto para se consubstanciar delas e voltar de novo à lide. E quantas vezes nós desistimos do trabalho, desistimos do testemunho por tão pouco. Às vezes uma trombada, um empurrão, o que você quer, uma palavra mais hostil, não preciso da sua ajuda, ou coisa que valha. E a gente olha para a criatura e diz assim, realmente esse não merece a minha ajuda, e se afasta. Imagine se Jesus pensasse assim, que nem nós humanos. Observem, onde estaríamos hoje? Aqui sentados, falando dele, refletindo sobre a sua mensagem, ou estaríamos talvez em ambientes mais sombrios, regiões mais abissais da própria crosta? Estaríamos perdidos, tentando nos encontrar mais ainda, sofridos e sobrecarregados, por não termos encontrado a luz, a paz, o equilíbrio e a harmonia. Sequer, como ainda acontece no mundo dos espíritos, não nos reconheceríamos a nós mesmos. Quanto mais indo em busca desta luz que é Jesus, no dizer de Roberto Carlos. E aí ele convidou Pedro e João, daí a citação de João, para acompanhá-lo com o carinho de ovelhas brandas, porque ele sabia que mais tarde eles haveriam de trazer isso à tona nos seus evangelhos. Na mente inquieta do velho pescador, bailavam interrogações que não conseguia soltar. Utilizando-se da expressão de ternura e afabilidade que se desenhava no rosto do mestre, o pescador ansioso inquiriu-lhe um misto de dor e desencanto. E estamos falando de Simão Pedro, viu? Não é nenhum de um Robson Ferrer, viu? É de um Simão Pedro. Isso nos dá uma certa tranquilidade, Milane, porque se Simão Pedro é capaz de entrar nesse estado de revolta, de dor, como veremos, imaginemos eu e nós outros. Por isso que ele é extremamente misericordioso para com as nossas falhas, os nossos equívocos. Daí porque ele está sempre nos dando uma nova oportunidade para recomeçarmos, para retomarmos a caminhada de onde paramos. Entender isso nos traz um nível de esperança, de tranquilidade para entender que um dia eu também chegarei lá. Mas é preciso que nós apressemos os passos, porque talvez não encontremos na forma e na condição que hoje nós o temos, e que não sabemos valorá-lo, que não sabemos considerá-lo, porque se assim o fizéssemos, não estaríamos tão impregnados ainda de dor, de sofrimento. Não viveríamos as experiências reencarnatórias que ainda nos são comuns em um planeta de provas e de expiações, que caracteriza o nosso nível moral, os nossos valores internos, que alimentamos e que nos satisfazemos. Então, diante desta realidade, voltando ao diálogo, ele inicia dizendo: inicia-se o ministério, mestre, entre expectativas e sorrisos. As multidões se agitam e o fermento levê da massa. Alguns homens mais entusiasmados falam em revolução. Dentre eles, parêntese, o próprio Judas. Não fosse a tua descrição, a esta hora teria instalado um movimento que se irradiaria por todo o país, a fim de levar-te a Jerusalém na condição de rei.
porque todos esperavam o rei. As escrituras já falavam dele, do Todo-Poderoso, mas ele não é rei desse mundo. Falando para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E Simão, tal qual os outros, também assim imaginavam, que Jesus haveria de resolver por um encanto, por uma ação, por uma determinação, a situação deles, que estavam vivendo prisioneiros, cativeiros, não apenas do subjugo romano, mas igualmente das suas dores e das suas inquietações. Havia na voz do discípulo notas de amargura e cansaço. Estimulado, no entanto, pelo silêncio atencioso do amigo, prosseguiu. A princípio, continua Pedro, magoei-me com teu afastamento no instante em que poderíamos dispor do povo para a mudança de governo e de situação entre os humildes. Bem revolucionário Simão, né? Bem guerreiro, e dizia assim que ele já trazia a faca do lado. Imagine, aqueci irritado ante as censuras espontâneas que espocaram entre nós, e no íntimo deixei que a mágoa me povoasse o coração. À medida que o tempo se foi passando, mudou-me a paisagem anterior. Nós veremos em muitas dessas citações que somos assim também, frente aos nossos testemunhos de fé. Mas seguindo, a voz se lhe fizera quase apagada. Simão passou a mão calejada pela testa larga, suarenta, e tentando recompor a calma, prosseguiu. A convivência com os recém-curados e os novos enfermos que chegam em toda parte cansa-me. Alguma semelhança não será mera coincidência. A gente começa um trabalho cheio de energia, cheio de fervor, cheio de alegria no coração. 2 semanas depois, já pensa se a gente quer seguir ou não. Não tem outra tarefa para fazer aqui, não é? Porque tanta gente vem para aqui, eu tenho que atender tanto espírito sofredor, tanta gente que vem pedir. A gente quer ser diretor, presidente, quer outras tarefas administrativas. As trincas e disputas que já se estabeleceram exaurem-me. Os comentários apaixonados uns e os outros receosos desencantam-me. Os ódios já estalam e as maledicências visam a diminuição dos valores reais de alguns companheiros para o banquete competitivo da insensatez, fazendo-me recear. E ele estava apenas iniciando o seu messianato. Por fim, com voz quase sumida, explodiu entre lágrimas. Ele já estava virado. Não aguento mais, Senhor. A multidão cansa-me. As opiniões variadas perturbam-me. As lutas de paixões deperecem-me. Ainda sequer não demos início à revolução do amor e sinto-me combalido, desanimado. Que fazer, Senhor? Ou como diria Paulo na estrada de Damasco, que queres tu, Senhor, que eu faça? Diferentemente de Pedro, Paulo se colocara como uma verdadeira ovelha, servo do Senhor. Apesar de todas as perseguições, ele reconhecia que aquela voz que lhe questionara: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando questionado: quem sois? Ele replica a voz: Jesus, a quem persegues. Algo dentro dele faz estalar. Ele sente que aquela voz lhe era conhecida, que era o pastor, ele a ovelha, e como tal deveria obedecê-lo. Senhor, que queres tu que eu faça? Poderíamos, como ovelhas do aprisco do Senhor, quando dizemos assim:
perguntar todos os dias ao nos levantarmos, olhando para esta imagem que a natureza nos traduz como reconhecimento da presença de Deus, esse mesmo questionamento paulino. Que queres tu, Senhor, que eu faça nesse dia? Qual das tuas ovelhas, minhas irmãs, eu devo atender para suprimir, para aliviar, para estender a minha mão frente à sua dor e às suas necessidades humanas? E então, diante disso e compreendendo a funda amargura que se assenhorava do companheiro frágil, e ele não desistiu do discípulo, o divino amigo inquiriu. Olha a sabedoria do mestre, do pastor. Me fez lembrar um livro, para quem não conhece, eu sugiro, nos meus últimos 5 minutos. Esqueci. Jesus no Lar, me lembrei agora. Jesus no Lar, em que Neo Lúcio conta histórias referentes a Jesus mais ou menos dessa forma. Aí então, compreendendo a situação dele, Jesus questiona: Simão, quando a terra cansada se nega a produzir em abundância, que faz o agricultor? Olha que questionamento. Aduba com fertilizantes, respondeu seguro o devotado colaborador. Quando as redes se rompem, ameaçando a colheita de peixes, como age o pescador? Reparas atentamente. Quando o vaso precioso se parte, como procede o seu possuidor? Pensem também como vocês fariam. E automaticamente ele diz: conserta-o com carinho. E se o camelo, ele vai se apropriar das coisas simples e comuns da vida daqueles homens, daquelas pessoas? E se o camelo rebelde se nega a condução correta, que faz o almocreve? Domestica-o com insistência, concluiu o discípulo, sem saber aonde queria chegar o mestre. Diante dessas indagações, preparando o coração e a mente do discípulo, Jesus então diz assim: disseste bem, Simão, redarguiu Jesus. Aquele que ama a necessita do amor ante a terra exaurida, as redes rotas, o vaso quebrado e o animal rebelde. Não se entrega ao desalento ou à deserção. Reúne as energias e habilidades, procurando revitalizar, reparar, recompor, refazer. Assim deve ser em relação às criaturas humanas. Isso serve para mim, isso serve para cada um de nós. Como não seria justo o excesso de entusiasmo, que somente perturba, lícito não é o desencanto ante a constatação das mazelas e dos limites humanos. O verdadeiro amor não se desarvora nem debanda. Ninguém espera a compreensão alheia, reconhecimento da massa, afeição das criaturas. Até agora, o Pai nos dá o exemplo: trabalha como eu também trabalho. A mensagem do bom pastor e do único rebanho resumiríamos desta forma: o trabalho que cada um de nós precisa empreender em favor de nos constituirmos nesse só rebanho, nesse só aprisco do Senhor. Porque do contrário, adentraremos e sairemos das experiências corporais sem nos percebermos verdadeiramente como filhos de Deus, aqueles já dotados de condições para nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem, à época do Cristo, para quem sabe amanhã, quando da regeneração total da terra
estejamos certamente melhores do que hoje nos encontramos. Necessitados ainda que somos da palavra, do unguento, da medicação que esse bom pastor, conhecido entre nós como Jesus, veio nos oferecer para aliviar as nossas dores e para nos curarmos de nós mesmos. Sendo assim, precisamos envidar esses esforços para que desta encarnação seja a principal no que se refere à nossa transformação moral e espiritual, tão desejada e esperada por todos nós. Permitam-me, por fim, agradecê-los a oportunidade do reencontro feliz a esta casa, que muito me estima, e convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Eu deixei lá no final, com a autorização da casa, esses panfletos, e eu tenho alguns aqui. Se no final se interessarem, poderão pegar lá, está ali na bancada, ou aqui comigo. No mais, muita paz, muito obrigado a todos, um feliz ano novo com o bom pastor em nossas vidas.